Eu louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui, compartilhando a palavra que Ele tem colocado ao meu coração com os meus irmãos, e que o Senhor possa mais uma vez falar comigo e falar através de mim. Que Ele possa fazer a obra em nossas vidas, que a palavra dEle possa nos transformar. E em dizer palavras, eu estava pensando em casa, em algumas situações, acredito que os irmãos já tenham percebido que várias coisas que eu vivo, que eu presencio, e eu fico pensando, meditando, acabam virando mensagens, porque são coisas que eu começo a pesquisar, que eu começo a buscar, e o Senhor, Ele começa a aprofundar o que Ele estava falando comigo e acabam virando pregações. E eu estava pensando e lendo a respeito do esvaziamento do sentido de algumas palavras hoje em dia. O que é isso? Vou te explicar. Algumas palavras, às vezes, porque a gente usa muito elas, talvez o sentido real delas possam ficar um pouco deturpados, o significado, o peso dessas palavras, elas possam ficar um pouco deturpadas. E as palavras, elas têm muita importância naquilo que a gente pensa, no que a gente leva para o nosso pensamento. Porque, como a gente falando, por exemplo, do Chaves, se a gente falar, uma chinfurínfula, você não vai conseguir imaginar o que é uma chinfurínfula, porque você não sabe o que é uma chinfurínfula. Agora, se eu falar um telefone celular, você consegue internalizar essa palavra e a sua mente, ela forma uma imagem e um conceito do que é, porque você sabe o significado real, o que é um telefone celular, para que ele serve. Mas há algumas outras palavras que, por N motivos, e um deles talvez seja por usarmos muito corriqueiramente, elas acabam meio esvaziadas de sentido, o sentido delas acaba meio que se perdendo. Um exemplo, aí eu fiquei tentando lembrar, gente, mas eu preciso dar exemplos práticos para a igreja, para não ficar muito no campo das ideias. E eu lembrei que uma vez eu fui à praia com duas amigas minhas, e a gente estava lá e a gente estava preta de fome, as três pretas de fome. A gente comprou um coco lá, bebemos água de coco, pedimos o moço abrir o coco, comemos o coco e nada de resolver. Continuávamos com fome. Aí passava só aqueles camarão, aquele negócio assim, eu Deus me livre comer um negócio desse na praia. Eu comer, passar mal, não como não, fico com fome. Passou um moço vendendo, estou vendendo um hambúrguer e tal. Eu, hambúrguer? Para quem não sabe, irmãos, a minha segunda linguagem do amor é lanche. Então, se quiser me agradar, é só me dar comida. Hambúrguer, aí meu olhinho já fez assim, igual do pica-pau. Hambúrguer. Aí, ô moço, vem aqui. É um hambúrguer vegano que eu estou vendendo aqui. Eu, oi? Hambúrguer vegano. Gente, o que é um hambúrguer? É um amassadinho de carne moída com algumas outras coisinhas ali para dar liga, gente. Um hambúrguer é isso. E ao sanduíche que se faz com essa carne também dá-se o nome de hambúrguer. Mas o hambúrguer é um bolinho de carne moída, gente. Em alguns casos, pega-se a carne de frango também, moe, faz ali um bolinho, com alguma farinha, alguma coisa para dar uma liga, e vai lá um hambúrguer de frango. Mas é carne, gente. Então, hambúrguer vegano, se é vegano, não tem carne. Se não tem carne, tem como ser hambúrguer? Não é hambúrguer. Esvaziou totalmente o sentido da palavra hambúrguer, porque aquilo ali que ele estava vendendo era um sanduíche de qualquer coisa, mas não era um hambúrguer. Mas eles insistiam em chamar de hambúrguer vegano. Mas o que tem aí no lugar da carne? Aí a moça falando, não, é grão de bico. Aí eu, tá, entendi. Comi, estava uma delícia, estava muito bom, mas não era hambúrguer, apesar deles chamarem de hambúrguer. Outras palavras também a gente percebe com sentido totalmente esvaziado, que hoje em dia a gente vê demais na internet, qualquer coisa que a pessoa fale mais à direita é fascista, que a pessoa fale mais à esquerda é comunista. E se você perguntar, mas o que é fascismo? O que é comunismo? Aí fala um monte de coisas meio aleatórias, as pessoas não sabem nem explicar o que é, porque aquelas palavras já se esvaziaram do sentido literal delas, do sentido real delas, e passou a ser um xingamento para um grupo de pessoas. Seu fascista, você é um comunista, você é isso. Então,
não necessariamente quando alguém diz isso, ela está dizendo o que essa palavra realmente ela significa. Uma outra, e essa ultimamente é muito comum, é a palavra literalmente. Hoje em dia, as pessoas falam literalmente, literalmente. Talvez eu até aqui, em algum momento da pregação, vá falar também alguma coisa e usar o termo literalmente. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas usam o termo literalmente sem entender o que significa literalmente. Porque a pessoa fala, não, olha, eu acordei atrasada, corri, me arrumei, fui literalmente voando para o trabalho. Meu irmão, você só foi literalmente voando se você pegou um avião. Porque se você foi de ônibus, se você foi de carro, se você foi de moto, você não foi voando. E se você não foi voando, não é literalmente. Então, é um sentido esvaziado. A pessoa quer exagerar, colocar uma proporção maior e usa a palavra literalmente fora do contexto do seu significado real. Então, eu literalmente estou morrendo de fome. Gorda desse jeito, morrendo de fome. É a última coisa que eu estou. Posso estar com muita fome, mas literalmente morrendo eu não estou, não. Tem muita gordura ainda nesse corpo para queimar. Então, o que eu estou tentando dizer? Que algumas palavras, elas têm o seu sentido um pouco esvaziado. E por isso a gente talvez não entenda o peso e a proporção, ou aquilo que elas realmente significam, ou deveriam significar para nós. E uma dessas palavras que está ultimamente, talvez, como diz alguns teólogos, até mesmo por uma artimanha maligna, com um sentido bem esvaziado, é a palavra amor. A gente fala amor, eu amo, para qualquer coisa. Eu lembro que amor, eu lembro que adorar, né? Quando a gente era criança, eu falava, eu adoro isso. Eu falava, adorar somente a Deus. A gente ficava com raiva, não, mas eu estou tentando dizer, só que eu gosto muito. Então eu falo, eu gosto muito. Não, eu amo. E realmente são palavras que têm pesos diferentes. Porque é diferente eu falar, é ruim, eu não gosto. É péssimo, eu detesto. Tem pesos diferentes. Mas acaba que com o utilizar do dia a dia, a gente fala as coisas de um mesmo nível, como se significasse, não tivesse como se tivesse a mesma profundidade as palavras. E assim também a palavra amor. Talvez para alguns sejam simplesmente um friozinho na barriga, aquele nervosinho que dá quando você vê alguém que você gosta, um disparar no coração, Meu marido saiu daqui, vou falar porque ele saiu daqui, tá? Acho que ele não está ouvindo lá atrás, não, onde é que ele esteja. Quando eu vi ele lá na praia, pela primeira vez na vida que eu olhei, gente, era um chassi de grilo reumático, assim, chassi de grilo passando fome, com óculos de besouro, mas eu olhei meu coração, É amor à primeira vista. É amor, gente. Talvez alguns encarem como amor simplesmente isso, esse sentimento. Talvez para outros encarem o amor como algo mais profundo, como uma intimidade sexual, quando se lê e se fantasiam e vê nos romances e falam assim, não, e fizeram amor e tal, e como uma intimidade sexual. Um sentimento forte, um sentimento muito intenso por uma outra pessoa, um gostar muito grande. Mas será que esse é o sentido bíblico real dessa palavra? Será que quando a Bíblia ela quer falar sobre amor, ela está falando especificamente sobre isso, sobre como as pessoas se sentem em relação a uma outra pessoa? Como o coração bate, como a mão sua, como dá aquele arrepio, como o seu corpo muda e tem transformações quando você está perto de uma pessoa, seja ela alguém de um relacionamento afetivo, amoroso, um namorado, um marido, ou seja ela um amigo, aquela alegria, aquela euforia que você tem quando está do lado do seu amigo, eu amo meu amigo, eu gosto de estar com ele, eu estou feliz. Vamos ler, então, a gente vai ler alguns versículos nessa noite, tá? Eu vou explorar um pouquinho vocês. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre aí comigo. Primeiramente, a gente vai ler na carta aos Efésios. Vamos ver algumas coisas que o apóstolo Paulo fala a algumas igrejas. Primeiramente, aos Efésios. Não vamos falar nos Gálatas, não, porque nos Gálatas ele já chega com o pé na porta já.
Ele ora a Deus, agradece e já começa a perguntar como é que eles já saíram do caminho e caíram na heresia tão rápido assim. Mas aos Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 15, ele fala assim: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Então, ele fala que a igreja de Éfeso tinha uma fé muito grande em Deus e que amavam todos os irmãos na fé. Aqueles irmãos naquela igreja aí que visitavam aquela localidade, eles eram muito amados uns pelos outros. Vamos passar umas folhinhas e vamos lá para Filipenses. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Finalzinho do versículo 7. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia. E foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Versículo 9. Eu peço a Deus que o amor de vocês, eu peço a Deus que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Então, o apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, ele fala: olha, vocês estão me ajudando muito. Mesmo quando eu estava livre, agora eu estou preso, vocês continuam me ajudando. Eu só peço que esse amor que vocês têm, que ele cresça cada dia mais, que ele multiplique, que ele transborde. Na igreja de Colosso, agora passando mais umas folhinhas da Bíblia, é o próximo livro, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, depois da sua saudação também, no versículo 3, diz assim: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Finalzinho do versículo 5. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está aguardado para vocês no céu. Então, o apóstolo Paulo também, a igreja de Colosso, fala que era uma igreja amorosa, uma igreja que amava todo o povo de Deus. E agora, lá em Tessalônica, 1 aos Tessalonicenses, passa mais algumas folhinhas, que já é a próxima carta também. Capítulo 1, mesma coisa. Após a saudação, o apóstolo fala, no versículo 3: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, aqui a essas igrejas, ele fala que essas igrejas amavam todo o povo de Deus. E aqui, especificamente em Colossenses e Tessalonicenses, no Filipenses também, ele fala a respeito de um amor que movimenta as pessoas. Ei, vocês têm fé. E esse amor de vocês fez vocês trabalharem. Esse amor de vocês fez vocês me ajudarem. Esse amor de vocês faz vocês amarem todas as pessoas que chegam aí no meio de vocês ajudarem, vocês cuidarem dessas pessoas. Então, de acordo com o que ele tem falado aqui, a gente consegue entender que o amor que Deus fala na Bíblia, o amor que é falado na Bíblia, ele não está falando de um sentimento que nós temos por outras pessoas. Pelo contrário, ele implica em ação, ele implica em movimento, em agir. Ainda que haja um sentimento, esse sentimento ele precisa ser expresso em ações. Mas ainda assim tem a possibilidade de nós agirmos,
trabalharmos muito, mas sem amor. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios. Agora você vai voltar a alguns livros, vai para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. Porque para essa igreja aqui, não tem elogiozinho em relação ao amor deles, não. Para essa igreja aqui é reservado um outro posicionamento do apóstolo. Capítulo 12, a gente vai ler vários versículos. Versículo 31. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. No início do capítulo 12 até aqui, o apóstolo Paulo ele começa a falar dos dons do Espírito. E que como essa igreja de Corinto, ela era recheada de dons. Eita, que lá tem dom para tudo que é gosto, tem todos os dons do Espírito. O povo fala em língua, o povo entrega revelação, o outro interpreta a língua, tem milagre, tem cura, tem de tudo naquela igreja. E aí no versículo 31, como eu li, diz: por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Ou em outras versões, eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. Capítulo 13. Eu poderia falar, a minha versão é a NTLH, tá? Então pode estar um pouco diferente da versão dos irmãos. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Eu poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Versículo 13. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos a cada dia exercitar o seu amor, que a tua palavra promova transformação na nossa mente e que o nosso conhecimento e que as nossas atitudes estejam recheadas de amor para com os outros, em nome de Jesus. Ou seja, nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo ele está falando a essa igreja, porque normalmente quando a gente lê esse capítulo 13, a gente vê as pessoas lendo em casamento, e eu já fiz uma pregação em um casamento sobre o capítulo 13 de 1 Coríntios. A gente vê encontro de casais falando sobre o amor, que o amor não arde em ciúmes, que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Mas a gente dificilmente entra e se aprofunda no contexto dessa mensagem. O que ele está dizendo é, essa igreja aqui em Corinto, esse povo, essa igreja ela era recheada de dons, como eu disse. Tinha dom para tudo que é gosto, para todo tipo de gente. Um falava em língua, o outro interpretava. Um fazia milagre, o outro curava. Outro entregava profecia, o outro revelava. O outro tinha a palavra de sabedoria, dava aqueles conselhos sábios. Só que o apóstolo Paulo, ele fala que por conta disso tudo, por conta dessa galera ter um monte de dons, eles estavam se achando. Eles se achavam os maiorais. O rei da cocada preta ou branca.
Eles achavam que eles eram a nata. Ao ponto de alguns irmãos que não tinham tantos dons, ou que não tinham os dons que talvez as pessoas achassem que eram os melhores dons, se sentiam menos parte do corpo, se sentiam menos parte daquela igreja, se sentiam inferiorizados. Tanto que a segunda parte do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala do corpo em muitas partes. Ei, nós somos o corpo de Cristo. Um é olho, outro é boca, outro é cabeça, mas tudo coopera para o bom funcionamento do corpo. Então não interessa se o seu dom é esse ou se o seu dom é aquele. Você é importante para o corpo. E depois que ele fala isso, que ele abate aqueles que estão achando que são superiores porque têm muitos dons, e que ele levanta o ânimo daqueles que estão ali meio xoxos, meio caídos, porque talvez não tenham muitos dons, ou acham que o dom que tem não é o melhor, igual ao do fulano, igual ao do cicrano, que aparece mais. Aí ele chega e fala: vocês têm muitos dons, mas eu tenho um caminho que é mais excelente, é melhor do que todos esses dons. E a gente percebe ele falando sobre amor com essa igreja. Uma igreja que era cheia de dons do Espírito, e ele está falando sobre amor, que parece que é o básico. E a realidade é que eles serviam, eles tinham dons, mas naquela igreja tinha muita confusão, muita divisão, briga, gente se achando superior ao outro, imoralidade, contendinhas, grupinhos. Do fulaninho, grupinho do ciclaninho. Não, a ceia aqui, ó, só toma aqui, só come aqui o nosso grupo. Esse outro grupo fica para o lado de lá. Tinha muitas divisões. Essa igreja, apesar de ter muitos dons, eles não sabiam viver entre si. Eles não sabiam socializar. Essas pessoas não sabiam conviver agora com a nova natureza de Cristo, enquanto salvos, enquanto servos de Deus. E eu fiquei pensando, e eu lembrei, como eu falei, quando eu vou estudando, eu fico tentando lembrar de situações que eu já vi, que eu já ouvi, que eu já vivi, para a gente tentar contextualizar. E eu lembrei da minha turma do ensino médio de 2º e 3º ano. Eu vinha basicamente com a mesma turma desde o 7º ano. E quando foi no 2º ano do ensino médio, na passagem do 1º para o 2º ano do ensino médio, alguém naquela escola teve uma brilhante ideia, para não dizer o contrário, de simplesmente falar: não, o 2º ano, a partir do próximo ano, as turmas 1 serão formadas pelos alunos que tiveram as melhores notas no ano anterior. Então, toda a turma 1... 1001, 2001, 3001, 601, 701, eram formadas pelos alunos que tiveram as melhores notas do ano anterior. Parece uma ideia brilhante. Foi o tiro no pé que eles deram. Se eles soubessem o que eles estavam arrumando, eles não tinham feito isso, não. Aí chegou no próximo ano, eu chego lá, crente que eu ia para a minha turminha, e eu estou na turma 1. Primeira coisa que eu fiz foi na coordenação para pedir para trocar, né? Vocês sabem que eu sou meio estranha, meio crenqueira. Aí o coordenador falou: não posso trocar, se você está na turma 1 é porque você tem capacidade. Mas eu não estou falando que eu não tenho capacidade, é só porque eu não quero. E como eu já tinha feito um pedido para ele anos anteriores, e ele já tinha me trocado de turma, não tinha como. Ele falou que não, ia ser não. E não é igual hoje em dia que a pessoa chama papai e mamãe para resolver os problemas. Ele não quer me trocar. Porque se eu chamo meu pai e minha mãe lá, daí ia sair apanhando lá, porque se ele falou que você vai ficar aqui, você vai ficar, e pronto, acabou. E eu tive que ficar na tal da turma 2001. Um monte de gente inteligente. Tinha os inteligentes descolados, os inteligentes mais nerds, que ficavam mais fechados ali na deles. Mas era um bando de criança birrenta. Os professores simplesmente não conseguiam dar aula. Porque eles entravam na turma, começavam a falar, a gente via ele falando da primeira vez, parecia que baixava um download, a gente já sabe isso. A gente já sabe isso, eu não preciso mais prestar atenção no que você está falando. E eu ia falar com um colega do lado, e o professor ficava ali na frente, tentando, e batendo, e brigando. Os mais estressados gritavam, os outros mais tranquilos tentavam brincar com a turma para tentar chamar a atenção da turma, mas ninguém conseguia ao certo. Por quê? Era uma turma cheia de talentos, mas um monte de gente sem maturidade nenhuma, um monte de criança birrenta, e pior,
A gente brigava um com o outro o tempo inteiro. Então, foram 2 anos, segundo e terceiro ano, de guerra ininterrupta na turma. Um falava uma coisa, cala a boca, tu não sabe de nada. Isso e aquilo. Cheio de grupinho, cheio de facção. Esse foi o melhor exemplo que eu consegui vir na minha mente de coisas que eu já vivi para a gente tentar entender aqui o que está na igreja de Corinto. Um monte de gente cheio de dons, cheio de talentos, cheio de promessas ali para crescer, para se desenvolver, mas viviam em grupinhos arrumando confusão com o outro. A troco de nada, simplesmente por imaturidade, por bobeira, por achar que era melhor, que era superior, que sabia mais, que podia mais, que era mais cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele direciona essa igreja. Tem um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? É vocês usarem esses dons todos aí que vocês têm, recheados de amor. Sim, amor. E esse é o contexto do capítulo 13. O capítulo 13, ele não vem para falar sobre um amor de pessoas, de um homem com uma mulher, não. Ele está falando, ele está entre um capítulo que fala de dons espirituais, no capítulo 12, e entre outro capítulo que fala de dons espirituais, no capítulo 14. Ele está falando, ei, no meio dos seus dons, recheando a sua vida, conduzindo a tua vida, não são os seus dons, não são os talentos que Deus derramou sobre você, é o amor que tem que dominar a sua vida, e tudo que você fizer, e quando você usar os seus dons, você tem que usá-los em amor, e para servir com amor. Na teoria, aquela igreja sabia de tudo, estava cheia de talento, a gente sabe de tudo, está mandando, a gente está bombando, aqui milagre acontece. Na teoria, a gente está se enchendo. Eu venho para a escola dominical, eu quero aprender. Eu estou me enchendo, eu estou aprendendo mais da palavra de Deus. Aqui, estou conhecendo mais, agora eu sei isso, agora eu sei aquilo. E agora eu venho no Ciforme, estou aprendendo muita coisa que eu nem sabia. Estou lendo, agora, você não fez Ciforme não? Você não fez não? Aprendi isso, assim. Agora eu sei, agora eu estou sabendo. E como nós estamos usando o conhecimento que estamos adquirindo? Como nós estamos usando os dons e talentos que Deus nos tem dado? Quando a gente traz toda essa teoria que a gente tem para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, a gente está exercendo o amor na vida das pessoas? Nós estamos nos doando em amor para as pessoas? Ou nós estamos simplesmente em uma comunidade querendo receber, ou até fazendo, mas fazendo sem amor, fazendo por obrigação, fazendo porque senão o que vão pensar de mim? Não, eu vou fazer porque o pastor pediu, porque o pastor está vendo. Não, eu vou fazer porque senão, o que vão pensar? Eu vou fazer porque me colocaram na escala. Agora eu tenho que vir. Agora eu tenho que fazer, não tem jeito. Eu estou me doando realmente em amor, em zelo para com Deus e para com os meus irmãos. Quando a gente lê os primeiros versículos do capítulo 13, a gente entende que quando a gente faz as coisas sem amor, a gente incomoda as outras pessoas ou até mesmo ofende as outras pessoas. A gente deixa de ser um alento, talvez aquele dom, aquela palavra que a gente tem, que até possa estar muito correto, deixa de ser um alento e passa a ser uma ofensa. Porque nesse versículo, o vento tirou aqui, fala que se falasse a língua dos céus e a língua da terra, a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou um barulho de um sino. Sinos, símbolos em outras versões. É um barulho irritante para despertar, para convocar pessoas nos templos que existiam naquelas cidades. Ou seja, quando era a hora do culto cerimonial dos deuses pagãos, que precisavam despertar as pessoas, que precisavam chamar as pessoas para aquela reunião, e algum infeliz, quer falar, algum feliz, né? Ia lá e batia, ela, bem. Não era uma música, não era algo agradável aos ouvidos, era um barulho, bem, é algo que incomoda. Ou seja, se eu não tiver amor,
eu incomodo, eu ofendo. Isso não é necessariamente porque eu estou apontando o pecado. E às vezes a gente acha, não, que a gente está incomodando porque a gente está apontando o pecado. Não, às vezes a gente está incomodando, a gente está ofendendo porque a gente está querendo exortar sem amor. E a palavra exortar não é brigar, não é chamar atenção. É animar, é dar ânimo àquela pessoa. É até mesmo apontar o erro, mas apontar um caminho, apontar uma esperança, apontar uma direção. Mas muitas vezes a gente só quer bater, sem se importar, sem pensar no outro, sem amor, porque isso está errado. O nosso senso de justiça grita. Mas nós precisamos exercitar o amor de Deus em nós. Nós precisamos fazer e mostrar antes de muito falar. Ensinar também é amar. Ensinar com paciência também é amar. Quando eu faço as coisas sem amor, quando eu uso os meus dons, os meus talentos sem amor, eu me acho. Eu acho que eu sou, eu acho que eu estou podendo. Eu acho que eu sou o maioral. Mas o que a gente esquece é que as motivações do nosso coração, elas importam tanto quanto aquilo que nós fazemos. Não adianta eu subir aqui, eu cantar, louvar e ser a coisa mais linda do mundo se eu não fizer, se eu não estiver servindo a Deus e aos meus irmãos com amor. Se isso para mim for uma obrigação, um sacrifício, eu tenho que fazer isso tudo de novo. Se eu quiser vir aqui só para ter um reconhecimento, só para ter um tapinha nas costas quando eu descer, isso não é amor. Esse serviço, ele não é regado de amor. Eu não estou utilizando os dons e talentos que Deus me deu para servir aos meus irmãos com amor e prazer e satisfação. Quando eu sou desse tipo que me acho, tudo me ofende, tudo me incomoda. Logicamente, se eu não estiver envolvido, e às vezes até quando eu estou envolvido. Então, não adianta eu vir, eu pregar, eu cantar, eu ofertar. Não adianta eu ofertar, eu vir aqui trazer a minha oferta. Eu estava ouvindo uma passagem hoje que fala que o nosso coração, ele precisa chegar antes do nosso dinheiro no gasofilácio. Antes do dinheiro chegar no envelope, o nosso coração já precisa estar depositado no altar do Senhor, como oferta ao Senhor. E aí, em amor, podemos ofertar a Ele. Em amor, servir a ceia do Senhor. E hoje eu vou servir aos meus irmãos. E eu já ouvi isso uma vez aqui nessa casa. Eu estou muito feliz, porque eu estou com a oportunidade de mais uma vez servir a ceia para os meus irmãos. E isso para mim, eu estou muito alegre, é motivo de eu estar muito alegre. Eu vou cear com a igreja. E quantas vezes a gente acha que é só mais um momento. Mas quando fazemos em amor, quando entendemos a profundidade do que fazemos em Deus, tudo muda na nossa mente. Ajudar na diaconia, trabalhar na diaconia em amor, orar pelo meu irmão com amor. Orar pelo meu irmão como se eu estivesse orando pela minha causa, pelo meu problema. E às vezes a gente olha o problema do irmão, você não sabe o que é problema, isso aí é muito pouco, isso aí é bobeira, porque se você tivesse passado pelo que eu passei, irmão, pode ser pouco referente ao que você passou, que você está passando, mas está machucando também, está doendo também naquela família, naquela casa, naquela pessoa. Então ore por essa pessoa como se você estivesse orando por você, por um parente seu, por um filho seu. Tudo que nós fazemos, onde nós empregamos a força das nossas mãos, os nossos talentos, que dizemos que é para o nosso Deus, tem que ser feito com amor. Precisamos servir ao nosso Deus e aos nossos irmãos com amor. Tá, Érica, mas você falou que o amor, ele não é sentimento. Porque eu sinto que eu venho aqui, o meu sentimento, eu gosto. Eu estou satisfeito, eu estou satisfeita.
E quando eu falo em amor nesse sentido, mais uma vez, a Bíblia não está falando de sentimentos. A Bíblia está falando sobre colocar a motivação correta nas coisas em que você faz, nas coisas em que você se dispõe a fazer. Colocar a motivação correta e o foco no seu olhar. Porque eu posso fazer com a motivação errada. Ah, Érica, pode fazer com a motivação errada? Como eu já falei, eu posso aqui subir, cantar e pregar, querendo simplesmente um elogio, um aplauso depois. Aqui nessa passagem de 1 Coríntios 13, fala até no versículo 3, poderia dar tudo que eu tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria. Érica, como alguém morreria? Se daria para a morte sem amor? Ué, gente, os árabes aí, se matando os outros, na expectativa de que quando eles morrerem, eles vão chegar no paraíso, e lá eles vão receber bênçãos, e eles vão ter 7 virgens, e eles vão ter isso, eles vão ter aquilo. A motivação não é amar outras pessoas, a motivação é a bênção, é aquilo que vai receber. Então eu posso sim fazer coisas com motivações erradas e achando que eu estou totalmente certo. Eu posso fazer coisas sem compaixão, esperando recompensa. Eu posso tratar o outro, falar o outro, exortar, dizendo que é um conselho, mas sem misericórdia nenhuma. E às vezes a gente faz e a gente vive a nossa vida. E quando a gente percebe, a gente já se perdeu na motivação. Por que eu estou fazendo isso? É só mais uma escala, é só mais um compromisso, é só porque eu tenho que vir no culto. Não, eu vou no culto só porque eu vou receber uma oração para a minha semana ser abençoada. Ou eu vou ao culto porque eu quero adorar ao meu Deus em amor, porque eu quero estar com meus irmãos, porque eu quero ajudar pessoas. Por que eu oferto? Não, eu oferto porque se eu ofertar, Deus vai me dar 3 vezes mais, 10 vezes mais, porque eu sei que se eu ofertar, eu vou ser abençoado, porque eu sei que quando eu deposito no altar do Senhor, o Senhor, Ele cobra a minha vida, Ele me abençoa. Ou eu estou ofertando entendendo que o Senhor, Ele já me deu, Ele já transbordou na minha vida, e agora eu tenho essa minha obrigação, por amor aos meus irmãos, de transbordar na vida deles também, aquilo que o Senhor já transbordou na minha. Muitas vezes fazemos sim, e nem percebemos, coisas para agradar a nós mesmos, e para agradar a outros seres humanos, com medo daquilo que vão pensar da gente, daquilo que vão dizer da gente. E a gente se pega agindo com os nossos irmãos sem compaixão e sem amor. E, estou nem aí, que se vire. E eu gostaria de ler mais um versículo. Eu falei que a gente ia ler vários versículos hoje. Com os irmãos que se encontram lá em Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Eu achei que eu tinha marcado, não marquei não. No capítulo 9. E no versículo 54. Nessa passagem aqui, ela fala que Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e no caminho eles entraram no povoado da região de Samaria e falou, vamos preparar as coisas ali e tal, prepara um lugar para a gente ficar. Só que aí o povo de Samaria viu que ele estava indo para Jerusalém. Aí a gente não quer conversa com esse povo judeu, não. Com esse povo lá que vai para Jerusalém, que eles se acham melhor que a gente. Não quero vocês aqui não. Nem entra aqui, não vem para o lado de cá, a gente não quer vocês aqui. E no versículo 54, Tiago e João, quando viram isso, disseram, Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, o repreendeu. Então, ele e seus discípulos foram para outro povoado. Eles ganharam o apelido de filhos do trovão, os Boanerges, impetuosos,
cheios de senso de justiça. Como assim esse povo não quer receber o Messias? Senhor, se o Senhor quiser, a gente ora agora e manda cair fogo do céu, vai acabar com eles tudinho. E quantas vezes a gente critica eles, mas a gente é boanerge do mesmo jeito. A gente vê e age sem misericórdia. E a gente está trabalhando e vê as coisas acontecendo e age sem compaixão. E a gente quer destruir. E a gente quer pegar, não, que eu vou falar, que eu vou fazer. E a gente quer destruir aquilo que Deus quer restaurar. A gente quer destruir quem Deus quer salvar, quem Deus quer libertar, pelo nosso senso deturpado de justiça. Por agirmos sem amor e sem compaixão. Há um caminho mais excelente: o caminho do amor. E mais uma vez, eu fui constrangida por me ver e me pegar como Boanerges, como filha do trovão, como alguém que quer a justiça a todo custo, como alguém que se ira. Não se enganem, aquele rapazinho ali, vulgo meu marido, ele é muito mais estressado e explosivo que eu. Mas também quando eu explodo é só Jesus. E aconteceu uma situação, e eu falei, mas Vinícius, como é que é isso? Não, isso não está certo não. Ó, você resolve, porque eu não tenho paciência, porque se eu pegar, porque isso é falta de vergonha. Isso aí, né? Isso aí é coisa que a gente tem que pegar. Que nem eu fico brincando com o povo do ministério, eu vou 3 tapas na cara, para tomar vergonha, para aprender a ser gente. E ele simplesmente falou, meu amor, a gente tem que ter paciência. A gente não pode agir assim. E na hora eu ainda discordei dele, não é não. Mas depois aquela palavra, ela fica no nosso coração e a gente pensa, eita, cadê o amor? Aí Jesus, Joana, Tiaga, você quer destruir as pessoas pelo seu senso de justiça? Você quer tacar fogo do céu nos outros? Você quer jogar fogo no céu nos outros? Você quer destruir quem eu quero salvar, quem eu quero restaurar, quem eu quero libertar? E mais uma vez eu fico igual o Chaves. Jesus, perdoa. Que vergonha. Que vergonha. E por isso que eu falo que às vezes nós estamos trabalhando, estamos agindo, estamos trabalhando na obra de Deus e somos muito ativistas, mas a gente esquece do primordial, de que os nossos dons e os nossos talentos precisam ser exercidos com amor para os nossos irmãos. O meu olhar para o meu irmão não tem que ser necessariamente um olhar de juízo. Isso não quer dizer que eu não vá ver uma conduta errada do meu irmão e eu não tenha que conversar com ele. Mas a minha intenção não é matar ele, não é ferir, não é jogar ele lá no mundo. A minha intenção é que ele seja restaurado. Eu preciso aprender a amar os meus irmãos com o amor de Jesus, com o amor que Jesus tem por nós, com um amor ágape, um amor sacrificial. Sim, amar inclui renúncia, amar inclui dar outra face, amar inclui às vezes fazer papel de bobo, ser passado para trás. Amar inclui sofrer ofensas. Talvez aquele que você esteja amando não reconheça o seu amor, não reconheça que essa tua atitude não é permissividade, é amor, é compaixão, é zelo. Mas ainda assim precisamos continuar amando os nossos irmãos. Em 1 de João, no capítulo 3, versículo 17 diz: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa,
deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. O nosso amor para os nossos irmãos não é uma paz do Senhor ali naquela porta, não é um abraço ali no começo ou no final do culto. O nosso amor para os nossos irmãos não é aqui no culto, você virar a paz do Senhor, meu irmão, eu te amo. Ou quando o ministro de louvor fala, vira para o seu irmão, diz que ele é lindo, diz que você ama, e você vai lá e fala que ama. Quando tudo isso acaba, quando o culto finda, quando a reunião finda, que tipo de amor você tem exercido para com os seus irmãos? Tanto os da igreja, quanto as pessoas da sua família, as pessoas da sua casa, as pessoas que dependem de você. Será que nós temos de verdade prestado atenção, ou a gente tem fechado o olho para o necessitado, como diz aqui em 1 de João? E dado a desculpa dos nossos talentos, não, porque eu trabalho na igreja e tal. E tem um monte de gente lá esperando o teu amor na tua casa, esperando a tua misericórdia, a tua compaixão, bênçãos pelas quais você orou. Como eu orei para esse meu marido se converter, como eu orei por esse meu filho, e agora a gente só sabe maldizer, reclamar. Não, porque esse marido, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Ai, meu filho só dá trabalho, só dá problema. A minha esposa isso, a minha esposa aquilo. E a gente não olha com os olhos de amor que Deus quer que a gente olhe. E a gente não trata com o amor que a gente deve tratar, com o cuidado que devemos ter. Talvez você tenha orado tanto, esteja orando tanto por alguém. Senhor, essa pessoa está perdida, ela precisa de Jesus. E Jesus já te escutou. Jesus fala, tá bom, meu filho, eu estou ouvindo a tua oração, eu sei que ele precisa de mim. Mas o quanto você já amou essa pessoa hoje, o quanto você já se entregou por ela hoje, o que você já fez de bom, o que você já fez para facilitar a vida dela hoje, o que você já fez para ser canal do meu amor para ela hoje. Na igreja, eu prego, eu canto, eu dirijo culto, eu oro pelos meus irmãos, eu sou ativo, eu venho a todos os cultos. Mas cadê o meu olhar de amor pelo necessitado? Cadê o meu olhar que identifica um outro semblante triste e caído? Cadê o meu olhar que se importa? Será que eu adentro essas portas pensando só em mim, na minha bênção, em buscar a Deus? Ou eu me importo com a pessoa que está do meu lado? Eu me importo com o que ele está passando? E às vezes a gente pensa, Érica, mas o que essa pessoa está passando, tanto na igreja quanto em casa, foi ele mesmo que buscou. Foi ela mesmo que buscou para a vida dela. Mesmo assim nós precisamos amar. Porque assim como Deus diz lá em Jonas, ei Jonas, tu tá com raiva de um povo que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda. Um povo cego, um povo que não entende nada, eles não estão enxergando o que está na frente deles, eles não têm discernimento, e você ainda está aí, achando que você não tem que amar, que você não tem que ajudar, que você não tem que fazer. Mas foi para isso que eu te chamei, para você se entregar, para você se doar, para você amar, para você fazer, tendo seu coração firmado nas motivações certas, que é servir a Deus e aos irmãos da melhor maneira possível. Nós somos chamados por Deus para exercer os nossos dons, os nossos talentos. E não se engane, você tem um dom, você tem um talento. Se você ainda não descobriu qual é, porque você está servindo pouco, serve mais, porque ele vai florescer, ele vai brotar. E nós fomos chamados para exercer esses dons e esses talentos que o Senhor nos deu em amor. Mas não é qualquer amor, não é um amor aos olhos humanos, não é um amor condicional, é um amor divino, um amor que não escolhe tempo ou hora,
Um amor que não escolhe pessoas. Eu vou ajudar esse aqui porque esse é meu amigo. Não, esse aqui eu não vou não. Esse aqui não é muito chegado não. Um amor que não é movido por ego, nem é movido por próprios interesses. Um amor que me faz ter paciência com aquela pessoa que me tira do sério, que me faz ser bom com aquela pessoa que é ruim para mim. Um amor que não se enche em vaidade, de querer aparecer mais do que o meu irmão. Um amor que não se enche de orgulho. Não, eu só vou fazer se, não tem se. Eu vou fazer por quê? Porque Deus me chamou, porque Deus me salvou, e é a minha obrigação viver uma vida que louva ao meu Senhor. E a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou aos seus discípulos: eles não vão conhecer que vocês são meus discípulos porque vocês vão à igreja todo culto. Eles não vão conhecer que vocês são os meus discípulos porque vocês vão no culto de oração, porque vocês vão no pequeno grupo, porque vocês mudaram a maneira de se vestir, porque vocês falam de uma maneira diferente, porque vocês não xingam palavrão. Não é por isso que eles vão conhecer que vocês são meus discípulos. A única maneira deles conhecerem que vocês são meus discípulos é porque vocês amam uns aos outros, assim como eu amo vocês. É porque vocês se sacrificam, ajudam uns pelos outros, observam e se movem de compaixão pelos outros da mesma forma que eu me movo por vocês. E se você talvez nessa noite, assim como eu, reconheça que preciso amar mais, eu preciso me doar mais em amor, eu preciso fazer mais e fazer com o propósito correto, que é servir os meus irmãos em amor, não com nenhum outro propósito que possa me gloriar ou que possa me encher, mas com o propósito de agradar a Deus e servir aos meus irmãos. Eu te peço que você curve as suas cabeças, coloque a mão no seu peito, na direção do coração. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, porque sabemos que Deus é amor e nos chama todos os dias a viver esse amor, a servir ao Senhor e aos nossos irmãos em amor. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor possa frutificar o Teu amor a cada dia em nós, porque o amor é o fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas 5. Que a cada dia, Deus, o Teu amor possa frutificar em nós, e que nós possamos estar alicerçados e firmados, Senhor, no Teu amor. Que as nossas motivações, Deus, que a nossa ação seja motivada por amor, seja motivada num desejo íntimo e profundo de agradar, Senhor, e de agradar aos meus irmãos, de servir segundo as necessidades deles. Senhor, que em nome de Jesus eu não seja apressado em ser juiz do meu irmão, que eu não seja apressado em julgar e condenar o meu irmão, mas que os meus pés se apressem, Senhor, para ajudar, para socorrer, para amar, para emprestar o meu ombro para chorar, Senhor, para rir nos dias de alegria, Pai. Senhor, que nós possamos a cada dia viver esse caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Que nós busquemos nas nossas vidas os melhores dons, Senhor, para Te servir, mas que façamos isso com amor e com zelo, com temor a Ti, Senhor, sujeitando-nos uns aos outros, entendendo, Senhor, as necessidades e as dificuldades dos nossos irmãos, as limitações, Deus. Entendemos que não somos melhores nem superiores a ninguém, Pai, mas que fomos chamados para amar com o amor do Senhor, assim como o Senhor nos amou. Senhor, nos ajuda a sofrer, Deus, nos ajuda a sofrer, Pai, porque quem ama muitas vezes sofre, quem ama muitas vezes tem que dar a outra face,
Quem ama muitas vezes tem que ouvir aquilo que não gostaria. Quem ama, Senhor, muitas vezes vai passar por privação, porque vai pensar no outro, porque vai querer, Senhor, ajudar o outro. Mas que o Senhor esteja sempre nos ungindo, nos abençoando, nos guardando e provendo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço que multiplique o teu amor em nossas vidas a cada dia. E que possamos estar firmados em uma real motivação, que é o teu amor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.